E aí galera, beleza? Bem, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a função do segundo grau com o seu professor Fernando Regli. Bem, para começar nós temos aqui um exemplo, ok? De uma função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E nessa parte inicial, assim como nós fizemos lá na função do primeiro grau, eu peço aqui, ó, f de 1. Então, note que no lugar do x está 1. Então, o que eu tenho que fazer? F de 1 igual a 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. F de 1 igual a 1 ao quadrado, 1 menos 5 vezes 1, menos 5, mais 6. Então, 1 mais 6, 7. 7 menos 5, 2. Então, f de 1 vale 2. Vamos aqui para mais um exemplo. Vou fazer a mesma coisa. F de menos 1 igual a menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1, mais 6. Então, f de menos 1 vai ser todo número negativo elevado a expoente par, positivo 1 ao quadrado, 1 menos vezes menos, mais 5 vezes 1, 5, mais 6. Então, f de menos 1 vai ser 1 mais 5, 6, 6 mais 6, 12. Então, quando x vale menos 1, o y vale 12. Ok? Bem, f de 0. Então, x vale 0. Toda vez que x vale 0, o resultado vai ser o termo independente. Ok? Mas vamos fazer para a gente poder tirar a prova real? F de 0 igual a 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6. Zerou, zerou. F de 0 igual a 6, ok? Então, toda vez que o x for 0, vai cortar porque vai zerar, vai sobrar só o termo dependente, que é o c, ok? Beleza, então, e aqui eu quero saber f de x igual a 0. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, ou seja, eu tenho o valor de y e eu quero saber o valor de x. Como é uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau, eu provavelmente vou obter duas raízes, dois resultados. Então, como que vai ficar? Vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a f de x, que vale 0. Toda vez que isso acontecer, nós vamos resultar em uma equação do segundo grau. Ok? Nós temos aqui o A, que vale 1. Nós temos o B, que vale menos 5. E nós temos o C, que vale 6. E aí você pode resolver essa equação do segundo grau da maneira que você achar mais fácil. Você pode fazer pela forma resolutiva, usando a fórmula de Bhaskara, ou você pode fazer por soma e produto. Eu vou fazer aqui por soma e produto, para a gente poder ganhar tempo. Então, produto vale C, o C vale 6. E a soma é o oposto de B. B vale menos 5, então a soma vai ser mais 5. Números que multiplicados dão 6. 1 vezes 6, menos 1 vezes menos 6, 2 vezes 3 e menos 2 vezes menos 3. Ok? Então, todas essas 4 possibilidades aqui, o produto vai dar 6. Agora, apenas uma, a soma vai dar 5, que é essa daqui, ó. 2 mais 3 vai dar 5. Então, uma raiz vale 2 e a outra raiz vale 3. Então, f de 2 vale 0. Vou colocar aqui, ó, f de 2 vale 0 e f de 3 vale 0, que são as nossas raízes, ok?
Bem, outra coisa importante de a gente saber aqui na função de segundo grau é o zero da função, que é a mesma coisa que solução da função, que é a mesma coisa que raiz da função. Lembrando que a forma da nossa função do segundo grau é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que f de x é igual a y. Joia? Então aqui, ó, sempre quando eu quero descobrir o zero da função, ou a solução, ou a raiz de uma função de segundo grau, tá? Eu sempre vou colocar o f de x igual a zero, que é a mesma coisa que y, e sempre nós vamos cair numa equação de segundo grau, ok? Então aqui eu vou dizer que f de x vale zero, e aí eu vou cair em uma equação do segundo grau. E é só resolver a equação de segundo grau, ok? Geralmente, uma equação de segundo grau tem duas raízes, tá? Então, zero da função vão ser as duas raízes. Por isso que nós estamos dizendo que zero da função é a mesma coisa que raiz, ou que solução, que é a solução da nossa equação de segundo grau. Tá? No quadro anterior, eu resolvi a equação de segundo grau por soma e produto. Vamos resolver essa daqui utilizando a fórmula resolutiva, né? A famosa Bhaskara. Bem, o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale menos 3. Então, jogando primeiro para a parte do delta, delta vai ser o quê? B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser menos 2 ao quadrado, 4. Menos vezes mais dá menos, vezes menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, delta está dando 16. Esse delta aqui, tá? Ele também é chamado de discriminante. E geralmente nós fazemos o estudo da discriminante. Tá? E aí tem que lembrar algumas coisas importantes que eu vou explicar no próximo quadro sobre o estudo da discriminante. Ok? Quando o delta for igual a zero, eu tenho duas raízes reais e iguais. Quando o delta é positivo igual a esse daqui, ó, nós temos duas raízes reais e diferentes. Agora, quando o delta dá negativo, eu paro a minha resolução, tá? Porque eu não tenho raiz real. Aí já entra no campo dos complexos, ok? Bem, outra coisa importante também é que geralmente o delta ele dá um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? Quadrado perfeito é o número que possui raiz, tá? 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 e assim vai sucessivamente, ok? Então nós achamos o delta. Jogando para a segunda parte aqui da fórmula resolutiva, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, vai ficar menos b, muito cuidado com esse b, tá? Porque é o menos da fórmula com o menos do b. Muita gente erra isso daí. Mais ou menos raiz de delta, que vale 16, que é o quadrado perfeito, sobre 2 vezes A. Muito cuidado com A também. Às vezes o A é negativo. E as pessoas acostumadas com A positivo erram. Tá? Aí fica o conselho, ou vocês multiplicam a equação por menos 1, ou vocês ficam atentos aqui. Tá bom? Menos vezes menos vai dar mais. Raiz de 16 vale 4. 2 vezes 1 vale 2. Vou pegar um positivo. 2 mais 4 sobre 2. E vou pegar um negativo. 2 menos 4 sobre 2. 2 mais 4, 6. 6 dividido para 2, 3. 2 menos 4 dá menos 2. Dividido por 2, dá menos 1. Então, as minhas
raízes, ou a minha solução, ou zero dessa função, vão ser menos 1 e 3. Ok? Bem, agora nós vamos para o gráfico da nossa função de segundo grau. Lembrando que o gráfico da nossa função de segundo grau sempre resulta em uma parábola. Ok? Bem, nós temos aqui a forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E nós temos as funções do a, do b e do c. Ok? A função do a é me dizer se a minha parábola, se o a for positivo, a minha parábola vai ser com cavidade para cima, carinha feliz. Ok? Se o a for negativo, com cavidade para baixo, carinha triste. Tá? O b, ele é responsável por movimentar a minha parábola no eixo x. Ok? E o c é responsável por movimentar a minha parábola no eixo y, subindo e descendo. Ok? Bem, podemos construir a nossa função do segundo grau usando 3 etapas simples. Primeira etapa, determinar as raízes, que nós acabamos de fazer. Tá? Eu vou dizer que f de x é igual a 0, ou seja, que y é igual a 0. Se o y é igual a 0, eu vou achar o quê? As raízes. Então vai ser uma raiz e 0 e a outra raiz e 0, que são os pontos onde corta meu eixo x. Ok? São os 2 pontos onde corta o eixo x. Geralmente 2 pontos, 2 pares ordenados, porque a nossa função é do segundo grau. Ok? Essa é a primeira etapa. Resolveu a equação do segundo grau, achou as raízes, você tem os valores onde corta x. Segunda etapa é você determinar o vértice, que é da onde sai a nossa parábola. E nós temos a formulazinha. X do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. Então o vértice vai ser x do vértice e y do vértice. Ok? Bem, o x do vértice é o meu eixo de simetria. Ele é responsável por partir a minha parábola ao meio. Tá? Esqueceu da fórmula do x do vértice? Você pode determinar o x do vértice fazendo o quê? Fazendo a média aritmética das raízes. Já que o meu x é o eixo de simetria, eu posso pegar minhas duas raízes, somar e dividir por 2. Eu vou obter certinho o x do vértice. Ok? E o y do vértice, ele é responsável por me dar o valor máximo ou o valor mínimo. Se o a for positivo, eu tenho o valor mínimo, que é a parte mais baixa da minha parábola. Se eu tenho o a negativo, eu tenho o meu valor máximo, que é o ponto mais alto da minha parábola. Esqueceu a fórmula, você consegue descobrir quem é o y do vértice através do x do vértice. O x do vértice é fácil de descobrir, através das raízes. Achou o x do vértice através da média aritmética das raízes, você pega o x do vértice, substitui na função e o resultado vai ser o seu y do vértice. Ok? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês numérico. E a terceira e última etapa é onde corta y, que é lá no nosso termo independente, que eu expliquei no quadro anterior. Eu vou colocar o x igual a 0, vai zerar, vai zerar. O que vai sobrar? Vai sobrar o c. Então, quando o x vale 0, ele vai cortar o y lá no ponto c, que é o meu termo independente. Vamos agora para o exemplo? Bem, nós temos aqui um exemplo. Uma função de segundo grau. F de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Note que o a vale 1. O a é positivo. Parábola para cima, com cavidade para cima. Primeira etapa, dizer que o y, que é o f de x, é igual a 0. Vamos cair numa equação de segundo grau. Resolveu a equação de segundo grau, usando a fórmula resolutiva. Por que eu estou usando a fórmula resolutiva aqui? Porque eu vou precisar do delta. Ok? Mas você poderia fazer por soma e produto.
Achei x', achei x duas linhas. Tá? Uma raiz vale 5, a outra raiz vale 1. Então vai cortar x, quando y vale 0, em 5,0 e em 1,0. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, determinar o vértice. Joguei na fórmula do vértice, que é menos b sobre 2 vezes a, que está dando 3. Poderia também fazer o quê? O macetinho que eu ensinei para vocês. 5 mais 1, 6. 6 dividido para 2, 3. Gente, isso é óbvio, né? Lá na soma e produto, a soma das raízes não tem que dar mais 6? Então, dividido por 2, que é a fórmula, vai dar 3. Jogando na fórmula do y do vértice, menos delta, que nós achamos aqui, sobre 4 vezes a, que está dando menos 4. Esqueceu dessa fórmula? Essa, como é lógica, é prática, pegou esse 3, substituiu aqui. 3 ao quadrado, 9, menos 6 vezes 3, 18, mais 5. 9 mais 5, 14. 14 menos 18, menos 4, está aqui menos 4. Ok? Bem, lembrando que o x é o meu eixo de simetria, é o que divide a minha parábola ao meio, daqui a pouco nós vamos fazer o gráfico, e o menos 4 é meu ponto mínimo, porque a parábola é com cavidade para cima e o meu ponto mais baixo está aqui, é o y do vértice. Ok? E a terceira e última etapa é onde corta y. E ele vai cortar y justamente no termo independente. Porque se corta y, o x vale 0. Então, 0, 0 aqui vai ficar o termo independente. Como c vale 5, vai cortar o eixo y lá no par ordenado 0,5. Ok? Vamos para o gráfico agora? Bem, agora nós vamos construir o nosso gráfico, que é a última etapa. Então, eu peguei aqui, ó, os pares ordenados da primeira etapa, né? 5 e 0. 1, 2, 3, 4, 5 e 0. 1 e 0, que são os pontos onde corta o eixo x. Ok? Segunda etapa, que é o nosso vértice. 3, que é justamente no meio, ó. Aqui, ó, 3. E menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esse cara aqui é o meu vértice. Joia? E esse ponto aqui, 0 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Então, construindo aqui agora o meu gráfico, ele vai ficar assim. Para cá. Para cá. Ok? Alguns pontos importantes, ó. Esse ponto aqui, ó. O 3, ó. O 3 é o quê? É o meu eixo de simetria. Perceberam que divide certinho a minha parábola ao meio? A minha parábola, gente, ela é simétrica. Ok? Essas perninhas, elas são simétricas. Se eu quiser pegar esse ponto aqui do lado de lá, eu andei 1 para cá, então eu tenho que andar 1 para cá. Eu andei 5 para cima, então eu vou andar 5 para cima. Então, se eu pegar aqui o par ordenado, ó, 6,5. Vai ser o ponto simétrico é esse, do lado de lá. Mas não tem necessidade. Ok? Então, meu eixo de simetria é o 3. E note que a minha parábola, o ponto mais baixo dela é o menos 4. É o valor ou o ponto mais baixo. O ponto mínimo. Ok? Bem, o 1 e o 5 são as minhas raízes, que é onde corta o meu eixo x. E esse 5 aqui, ó, é o meu C.
É o meu termo independente. Ok? Então nós temos aqui a construção de uma função do segundo grau. Bem, pegando outro exemplo aqui, f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x. Note aqui que o a é negativo. Então, carinha triste. Ok? Bem, primeira etapa que eu vou fazer, eu vou dizer que y vale zero. Então eu vou cair numa equação do segundo grau. Note que essa equação de segundo grau aqui eu não tenho c. Então é uma equação de segundo grau incompleta. Quando nós temos uma equação do segundo grau incompleta, em que falta o c, eu vou colocar o x em evidência. Menos x ao quadrado dividido para x vai dar menos x. Mais 4x dividido para x vai dar mais 4. Então eu tenho essa parte de fora igual a zero. E eu tenho essa parte de dentro igual a zero. Ok? Isso me dá 0, 0, que é o primeiro par ordenado, e 4 e 0, que é o meu segundo par ordenado. Ok? Então, primeira etapa concluída. Segunda etapa, vamos calcular o vértice. E aí eu vou calcular o vértice, o x do vértice, usando o macetinho que eu ensinei para vocês, para a gente ganhar tempo, né? Que é só fazer uma média aritmética entre as raízes, tá? Que é pegar o b, né? Que é pegar o b, ó. Quem que é o b aqui? Menos b sobre 2 vezes a. Menos 4, 2 vezes menos 1 dá menos 2. 4 dividido para 2 vai dar 2. Ou seja, 0 mais 4, 4 dividido para 2, 2. Simples. E o y do vértice vai ficar... Aí eu vou fazer o y do vértice utilizando aqui o x do vértice. Ok? Não vou jogar na fórmula, não. Ó, menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2. 2 ao quadrado dá 4, menos 4, com mais 8. Então, o y do vértice vai dar 4. Ok? Então, eu tenho par ordenado aqui, 2,4. Primeira etapa, segunda etapa. E a terceira etapa, que é onde corta y. Como eu não tenho c, o c vale 0. O meu par ordenado vai ser x que vale 0 e c que vale 0. Então ele vai cortar o eixo y lá no 0. Justamente o par ordenado que eu já tenho aqui. Ok? Então, construindo o meu gráfico, procurar colocar espaços iguais aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Beleza. Primeiro par ordenado, nós temos aqui 0, 0. Está aqui. Segundo par ordenado, 4 e 0. 1, 2, 3, 4. Show! O vértice, 2 e 4. Ó, 2 aqui no meio certinho. 1, 2, 3, 4. Então, construindo aqui o meu gráfico, joia, vamos analisar? Bem, nós temos aqui, ó, o 0 e o 4 são as minhas raízes. O 2
é o meu eixo de simetria. Esse 4 é o ponto mais alto da minha parábola. Então ele é chamado de ponto máximo. Ok? Bem, e para a gente encerrar aqui a função do segundo grau, nós vamos fazer o estudo da discriminante, que é o delta. Tá? E aí nós temos o delta de 3 maneiras diferentes com o seu respectivo A. Quando o A é positivo, carinha feliz, e quando o A é negativo, carinha triste. Ok? Quando o delta ele é positivo, nós temos duas raízes reais e diferentes. Você vai resolver a equação do segundo grau, vai obter duas raízes reais e diferentes. Tá? Quando o A é positivo, ele vai cortar o eixo x em 2 pontos. Note que corte em 2 pontos. Parábola para cima. Quando o A é negativo, também vai cortar em 2 pontos, só que é parábola para baixo. Tá? Quando o delta for negativo, não possui raiz real. Isso acontece quando a nossa função, o nosso gráfico, ele fica voador. Ele não corta o eixo x. Ok? Então ele fica dessa maneira quando o A é positivo e dessa maneira quando o A é negativo. Dá para construir o gráfico, porém ele não corta o eixo x. Tá? Pode ser que ele corte o eixo y, ok? Mas o eixo x ele não corta. E quando o delta é igual a zero, nós temos duas raízes reais e iguais. Você vai resolver a equação do segundo grau e vai obter duas raízes iguais. Ok? Sei lá, vai dar 2 e 2, 4 e 4, ou vai dar 3 e 3. Tá? O delta vai zerar, você só vai ter a primeira parte. Bem, quando o A é positivo, ele vai cortar o eixo x em apenas um ponto. E quando o A é negativo, ele vai cortar também o eixo x em um ponto. Só que aqui com cavidade para cima e aqui com cavidade para baixo. Ok?